Então tem coisas que Deus está soprando no seu ouvido, falando assim: não é para você, ou não é agora, ou não é para esse tempo, ou não é desse jeito. O problema é que às vezes a gente pede para que a vontade de Deus seja feita, desde que a vontade dele seja a nossa. Deus, eu quero a tua vontade, desde que ela seja idêntica à minha. Às vezes a gente tenta pegar alguns atalhos, irmão. O problema de viver em busca de atalhos é que a gente se perde no caminho. Eu não vou ser hipócrita de dizer que a gente não pega um ou outro atalho. A gente pega atalhos. Eu como escondido à noite às vezes para que a Zinha não vê. Estou confessando publicamente aqui. A gente pega alguns atalhos, mas viver de atalhos vai fazer você se perder no caminho. Então eu preciso entender, cara, Deus sabe do que está fazendo. Olha que coisa louca aí, essa percepção. Deixa eu desenhar isso de forma quase didática. Eu tenho 33 anos. Alguém pode dizer, uau. Obrigado, gente. Eu sei que eu estou conservado, não parece. Eu tenho 33 anos e eu devo ter uns 30 anos de consciência. Porque quando eu era menor eu não lembro de muita coisa. Mas vamos imaginar que eu tenha 30 anos de consciência. Então eu tenho 30 anos de consciência de mundo. De tempo, de espaço, de perspectivas. E olha que loucura. Nesses 30 anos que eu tenho acesso à imaginação. Ou seja, eu imagino como vai ser o futuro. E eu tenho acesso a lembranças. Eu lembro do que aconteceu no passado. O sangue de Jesus tem poder. Queima esse som, Jesus. Fusível queimado agora. Deve ser algum gringo, com certeza algum gringo passando. Alguns entenderam a piada. Seguinte, ó. Seguinte, pessoal. Eu não posso esquecer o que eu estou falando de novo. Tá, eu tenho 30 anos de consciência de tempo, espaço. Eu tenho imaginação a respeito do futuro. E eu tenho algumas memórias a respeito do passado. Mas eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Eu posso projetar, eu posso declarar, eu posso imaginar, mas você percebe que isso é só uma consciência a respeito do que eu acredito que vai acontecer, mas eu não sei o que de fato vai acontecer. Agora, eu sirvo a um Deus que sabe o que aconteceu, sabe o que está acontecendo e sabe o que vai acontecer. E ainda assim, às vezes sem perceber, a gente insiste em acreditar que sabe o que é melhor do que aquele que passeia na eternidade. Para pensar, eu tenho 30 anos de consciência. Ele desenhou a história, ele definiu o tempo, ele pariu a eternidade, irmão. Deus não nasceu da eternidade, ele pariu a eternidade. Ele passeia na eternidade passada, no futuro. Ele sabe de todas as coisas, em todo tempo, em toda estação. E ainda assim, às vezes a gente com 30, 40, 50 anos quer teimar com Deus, que a gente sabe o que é melhor para a gente, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então a gente precisa ressignificar quem é Deus e o que Ele pode. Como lidar com portas fechadas, entendendo que toda porta que Deus fecha é uma bênção, irmão, é um deleite. Eu não posso espernear, eu preciso agradecer. Entendendo que toda porta que Deus abre, pode todo mundo se levantar contra, mas não há como fechar aquilo que o próprio Deus abriu. Você está comigo? Diga amém. Tentaram parar José, Deus mandou chamar José. Tentaram esconder Davi, Deus mandou chamar Davi. Tentaram parar Moisés, Deus mandou chamar Moisés. Tentaram matar Jesus, irmão. No terceiro dia Deus mandou chamar Jesus. Pode ter alguém ou alguma situação tentando parar você. Eu vim só te lembrar que Deus continua chamando você. Então a gente tem que definir para onde a gente olha. Se a gente está olhando para quem tenta parar, ou se a gente está com o nosso olhar fixo em quem está chamando a gente. Existem coisas novas sendo geradas por Deus todos os dias. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Gerando fontes em meio a desertos, gerando provisão em meio à falta, gerando luz em meio à escuridão, gerando cura em meio à doença, gerando vida em meio à morte. Isso é quem Ele é, irmão. Não é o que Ele faz, é quem Ele é. O problema é que às vezes a gente para ficar olhando para quem quer parar a gente, quando a gente deveria estar olhando para quem chamou a gente. Irmão, podem tentar te calar, mas ninguém cala quem Deus deu voz. Podem tentar te parar, mas ninguém para quem o próprio Deus chamou. Isso não é positivismo, isso é fé. Cada herói da fé tentaram parar de alguma forma. Tentaram calar Daniel no meio da Babilônia. Tentaram calar aqueles homens dentro da fornalha. Cada herói da fé. Sabe o que é interessante? A gente olha para alguns deles e a gente percebe que enquanto estava acontecendo,
não fazia sentido, mas depois que aconteceu, ninguém entendeu nada. Sabe aquela história de eu só acredito vendo e quando eu vi, não acreditei? Lembra do endemoniado gadareno? Ninguém entendeu nada, mano. Imagina a pessoa que viu ele pela última vez endemoniado, viu dias depois, o cara se tornou um evangelista, está pregando numa Decápolis. Mano, você lembra do endemoniado gadareno? Lembra? Está pregando. Sério. Está na Hillsong Conference esse mês. O cara é um fenômeno, está pregando em 10 cidades, se tornou um testemunho vivo. Você imagina o que pensaram? Irmão, olha para cá. Você imagina o que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Sabe o que pensaram? Nada. Ninguém estava lá. Deixa eu clarificar aqui, ó. Você vai vendo o delay que as loiras vão entendendo depois. Aí você vai... Vou explicar melhor. O que pensaram quando viram Noé depois do dilúvio? Nada. Ninguém estava lá. Mas todo mundo tinha... Cara, isso é muito forte. Todo mundo tinha uma opinião para dar a respeito do que Noé estava fazendo enquanto ele estava fazendo. Mas ninguém tinha uma opinião mais para dar em relação ao que Noé fez depois que Deus começou a fazer. Então está aqui Noé fazendo. O que você está fazendo? Uma arca. Mano, deixa de ser estúpido. Está tendo uma crise de riso. Hã? Entendeu agora, né? Então, deixa eu desenhar, Lê. Teve uma arca, veio um dilúvio, depois não tinha mais nada. Então quem dava opinião antes do dilúvio não tinha opinião depois do dilúvio. Por quê? Porque acabou a história. Deus ressignificou a história. Irmão, olha para mim. Noé está lá construindo a arca. Todo mundo olha e fala, estúpido. Começa a cair as primeiras gotas de chuva. Fenômeno. Eu vou trazer para o mundo do business, ok? Eu li uma frase um tempo atrás que eu achei incrível. Diz o seguinte: a diferença entre o louco e o, sei lá, o empreendedor, o ousado, você pega a característica que você quiser, é que o louco desistiu. Porque se o Elon Musk tivesse desistido um pouco antes de acontecer o PayPal, a gente não teria visto ele fazer a Tesla ou o SpaceX. Se o cara que inventou a lâmpada, ou a internet, ou o ar-condicionado, alguém pode dizer glória a Deus pelo cara que inventou o ar-condicionado? Glória a Deus, que Deus o tenha, deve estar bem refrigerado num lugar seguro, que esse cara é um fenômeno. Mas talvez quando ele estava tentando descobrir, foi considerado como louco. E assim foram nós da fé. Davi era um entregador de marmita, irmão. Davi trabalhava no Uber Eats, estava levando comida para os irmãos. Era isso que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele estava levando, se eu não me engano, queijo para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado. Não, é sério. Davi não estava alistado. Davi não estava na rota daquele dia. Davi não foi nem intimidado pelo gigante. Davi ouviu o gigante intimidando o exército. Então entende uma coisa, irmão. A gente precisa entender que existem algumas coisas que enquanto estão acontecendo, você é improvável, as pessoas podem ridicularizar você, ninguém vai acreditar em você. Só que depois que Deus cumpre o que Ele prometeu, tudo faz sentido. Então o convite de Deus é, que tal você começar a andar segundo a altura da identidade que eu te dei? Você não precisa esperar o trono para andar como um príncipe, você não precisa esperar a tempestade passar para acalmar o teu coração. E esse é o maior desafio, irmão. O nosso coração ficar em paz quando a crise passa, isso não é fé. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que crê em Buda ou qualquer outra coisa consegue descansar depois da tempestade. E nada contra religiões, vocês nunca me viram pregando contra. Mas se você pegar qualquer pessoa, ateu, ou que crê em qualquer outra coisa, consegue acreditar que está tudo bem quando a doença passa, quando a crise passa, quando a tempestade passa, quando o gigante passa, quando... Agora, fé é tratar aquilo que não é como se já fosse. Fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você está comigo? Diga amém. Toda porta que Deus fecha, irmão, a gente tem que ter esse entendimento. É uma promessa que se abre.